Quer fazer, Roseli? Aí, acho que começou a gravar já. Pode começar. Então, bom dia a todos. Nós vamos dar início agora às aulas da mastologia. Hoje a primeira aula de propedêutica mamária e rastreamento, que vai ser realizada pela doutora Rafaela, mastologista agora, residente do Cachoeirinha. Tá? Seja bem-vinda, Rafa Brilli. Oi, calma aí que eu já fiz... Ah, deu. Já comecei botando para frente. Bom dia a todos, tudo bem? Então, para quem não me conhece, sou Rafaela, sou ainda residente, porque ainda me considero residente. Estou aí no Cachu todos os dias. E aí a doutora Roseli pediu para eu apresentar essa primeira aula de propedêutica e rastreamento mamário, acho que mais voltada para os residentes, para que eles tenham uma noção, ainda mais agora que eles estão rodando tão pouco com a gente por conta da pandemia, então para que eles não cheguem tão crus ali com a gente. Então a propedêutica mamária... antes disso, queria deixar os meus chefes aí livres para me interromper, para me corrigir no que eles quiserem. Fiquem à vontade, por favor. Então, a propedêutica mamária ela envolve anamnese, exame físico, exame clínico e alguns exames de imagem. Então, sempre que uma paciente chega num consultório de mastologia, a anamnese ela é fundamental para que a gente possa direcionar o nosso raciocínio clínico em função daquela queixa dela e para que a gente possa fazer os diagnósticos diferenciais e pensar no diagnóstico e na conduta e tudo mais. O que é basicamente que a gente precisa sempre nessa anamnese é avaliar alguns pontos para que a gente identifique os fatores de risco. Dentre eles, quando a gente pega, independente da mulher, temos que avaliar sempre a idade, um dos principais fatores de risco. Então, a data dessa menarca, se foi uma menarca mais precoce, uma menarca mais tardia, menarca precoce, a data o total da menarca é 11 anos, quantas gestações essa paciente teve, a idade do primeiro parto, tudo isso faz com que ela fique mais ou menos exposta ao estrogênio e aumenta ou diminui esse alguns antecedentes mamários prévios, se ela já fez alguma biópsia, se ela já tem alguma cirurgia na mama, implante, alguma história de fibroadenoma. A história familiar dela é bem importante, parentes de primeiro grau, sua mãe, seus filhos, sua irmã, com alguma história de câncer de mama ou câncer de ovário, alguma história de câncer masculino na família. Alguns hábitos de vida, tabagismo, atividade física, alcoolismo, comorbidades que possam estar associadas a essa queixa mamária dela. Então, tudo isso vai agregar ao teu direcionamento clínico, Então, nas mulheres na menopausa, na pré-menopausa, sempre avaliar a questão da menstruação e qual é o tipo de anticoncepcional, de método contraceptivo que ela está usando, e na pós-menopausa, a data dessa menopausa, uma menopausa mais tardia, faz o mesmo pensamento da menarca precoce, Essa paciente vai estar exposta ao estrogênio por mais tempo, então aumenta esse fator de risco, e se ela fez uso ou não de alguma TH. Então, esses são os dados que vai nos guiar para a queixa dela, que geralmente são queixas de nódulo, mas também pode ter dor, ela pode se queixar de alguma alteração na forma, tamanho das mamas, algum tipo de secreção mamilar, seja sanguinolenta, por água de rocha ou qualquer outra coloração, e algumas alterações de pele. Então, depois de fechado todo esse questionário e toda essa parte, você acaba indo para o exame clínico. O que eu queria chamar a atenção aqui é a gente, principalmente ali no Cachu, que a gente fica num ambulatório com tantas pessoas ao mesmo tempo, tem vários médicos, tem os internos, funcionário que entra e sai da sala. Para nós pode ser ali o terceiro, quarto, quinto exame do dia, mas para aquela paciente talvez seja o primeiro. Então, nem todas elas têm essa disponibilidade de já tirar roupa, sentar ali e ficar mais à vontade. Então, sempre perceber nelas essa questão do pudor da paciente, se ela ficar um pouquinho mais envergonhada, oferece um avental, pede para alguém sair da sala,
para deixar ela mais confortável para a hora desse exame clínico. E aí, nesse período, a paciente tem que estar sempre despida da cintura para cima, nada de sutiã pela metade, blusa que só sai um braço, para que a gente possa ver na inspeção estática e dinâmica a mama como um todo, né? Então, nesse momento, a paciente está sentada, a gente vai fazer um comparativo dessas duas mamas, avaliar o tamanho, presença de algum abalamento, retração, assimetria, alguma alteração no mamilo, alguma alteração de pele. E aí, isso na estática, né? Na dinâmica, a paciente eleva-se os braços, e aí a gente vê o peitoral um pouco mais contraído, e aí a gente consegue ter alguma visão maior se acontecer de ter alguma retração nessa paciente, tá? Aí o próximo passo do exame clínico é a palpação axilar. Essa imagem mostra... não aparece o meu apontador, né? Aparece? Sim. Tá. Então, aqui a gente vê sempre braços contrários, né? Então, o médico aqui com o braço, a mão esquerda, avaliando o braço direito da paciente. Então, ela apoia esse braço direito no médico, deixando esse braço livre, e o médico com a mão oposta acaba avaliando essa parte axilar para ver alguma presença de algum linfonodo que seja suspeito. Nessa parte aqui também a gente pode fazer a avaliação dos linfonodos supra e infraclaviculares. A quarta etapa é a palpação das mamas. Nesse momento, a paciente está em decúbito dorsal e com os braços atrás da cabeça. Isso favorece a palpação, aumenta o teu campo, né? E faz com que essa palpação seja mais efetiva. Não tem uma palpação padrão, se você faz circular ou se você faz radiada, o importante é você avaliar todas as mamas, a mama por completo, né? Desde ali a parte da axila, da clavícula, até um pouco abaixo do sulco, da região do externo até a linha axilar média. Então, aí buscando sempre alguma nodulação ou em busca da queixa da paciente. Então, eu trouxe aqui algumas imagens do nosso ambulatório, são pacientes nossa mesmo, para que eu possa dar uma visão assim, dessas alterações. Então, nessa imagem, claro, está demarcado ali o nódulo, mas eu acho que a gente consegue ver bem certinho a questão da diferença da inspeção estática para a inspeção dinâmica. Percebe-se um abalamento importante aqui nessa região, onde aqui fica bem mais evidente, né? Então, isso é algo que a gente já consegue visualizar, né, só nessa questão. Outro ponto é que a inspeção dinâmica, ela faz com que a gente visualize bem essa região inferior da mama. Aqui na inspeção estática, a gente já não consegue avaliar tanto, tá? Uma outra queixa importante, um outro sinal importante é a questão da retração. A gente, em comparação à outra mama, na inspeção dinâmica, ela se torna bem evidente. Aqui, esse aqui é um pontinho do nódulo palpável, mas o que eu quero mostrar aqui é a questão do mamilo invertido, que é outro ponto que a gente avalia quando se compara as duas mamas. E aqui são duas adolescentes com um exame clínico parecido, porém com uma patologia diferente. Então, aqui é uma menina de mais ou menos 15, 16 anos, que chega com essa queixa desse nódulo de crescimento progressivo, expansivo. Então, a gente vê uma assimetria, né, um abaulamento importante, uma nodulação importante, até com sinais de hiperemia local. E aqui, uma assimetria também mamária, numa paciente de 13 anos, que está desenvolvendo toda a sua questão de puberdade, com uma queixa de uma história um pouco difícil na maternidade, talvez uma iatrogenia, onde provavelmente pode ter causado uma hipoplasia mamária. Então, são já duas questões parecidas, patologias diferentes que a gente avalia só em olhando, né, no exame clínico. Outra questão importante, a avaliação do mamilo. Aqui é uma paciente também jovem, com eczema mamilar
já crônico, que ela já está com isso há algum tempo, bilateral, que favorece mais algo benigno, mas numa paciente de mais idade, uma alteração dessa no mamilo, a gente pode pensar num PEI, já fazer um diagnóstico de um câncer de mama. E nessa outra foto, uma outra queixa importante do consultório é a secreção papilar. Aqui uma secreção sanguinolenta, porém essa secreção pode ser água de rocha ou esverdeada, mais favorecendo a ectasia ductal. Então aqui é importante avaliar a questão de se tem ou não ponto de gatilho e todas as outras perguntas que a gente faz quando está de frente com uma secreção mamilar, a coloração, se é uniductal, se é intermitente e outras queixas que vai nos diferenciar para algo maligno ou não, né? Então, o que a gente deve prestar atenção no exame clínico? Aqui é uma foto mais ilustrativa, fala dos sintomas do câncer de mama, mas eu acho que abrange bem essa questão dos sintomas e sinais clínicos. Então, sempre numa mama a gente avaliar a questão do endurecimento mamário, essa parte aqui mais endurecida em relação à mama por completo, alguma protuberância, um abalamento, um sulco, uma retração mamária, a questão aqui das veias crescentes, de neogeogênese, favorecendo ou um câncer de mama, ou no caso daquela paciente que eu mostrei ali, daquele nódulo bem expansivo, onde faz com que as veias fiquem mais evidentes, erosões de pele, afundamento do mamilo, vermelhidão, hiperemia, alguma assimetria mamária, questão da secreção papilar, a pele em casca de laranja ou pudorange, que fala bem a favor de câncer de mama, essa questão dos buracos é o que a gente fala de edema de mama, a gente acaba apertando um pouquinho a mama e vê esse aspecto na pele, assim. Também falando mais a favor de um inflamatório. E alguma questão de nódulo. Então, isso aqui abrange basicamente os principais sintomas de queixas de paciente que acabam também indo um pouquinho para a parte do câncer de mama, mas que eu acho que vale a pena para abordar essa questão. E aí, falando de exame clínicos, acaba tendo a dúvida, né, do autoexame, se ele deve ou não ser preconizado, na questão do Outubro Rosa, ele sempre entra bem em evidência nas propagandas, né? Então, o autoexame, ele não tem, isoladamente, ele não tem impacto na redução de mortalidade, ele serve para que a mulher se conheça e ela acabe detectando alguma alteração na sua mama. Porém, se ela detecta um nódulo, para a questão de rastreamento, que eu vou falar mais para frente, não vai nos ajudar, porque o rastreamento é detecção precoce. Então, se ela já detectou alguma coisa, já não é tão precoce assim, já vai ser uma doença um pouquinho mais avançada, né? Então, para a redução de mortalidade, para a redução impacto no câncer de mama, o autoexame ele não nos ajuda nesse sentido e não deve ser incentivado com este fim. Porém, deve ser incentivado para que a mulher tenha conhecimento sobre o seu corpo. E principalmente nas mulheres abaixo de 40 anos, onde a gente não tem esse rastreamento de mama, e deve ser feito depois da menstruação, sempre, tá? Então, eu trouxe aqui alguns artigos para dar um pouquinho mais de robustez a essa apresentação. Essa é uma meta-análise da Cochrane, onde a gente tem a questão da avaliação do exame clínico, do autoexame e não fazer o autoexame. Ela é de 2008, mas com uma revisão de 2013, onde se avaliou a redução de mortalidade e de morbidade nessas pacientes. Foi avaliado mais de 300 mil mulheres e se detectou, através, que a gente pode ver através dessa figura, onde não teve significância estatística fazer ou não fazer o autoexame visando mortalidade de câncer de mama, né? Então, aqui a gente vê o diamante passando pelo 1 e essa avaliação não tem significância estatística, tá? Então, não tem efeito benéfico o autoexame como rastreamento. Ele aumenta a morbidade,
aumenta falso positivo, às vezes faz com que a paciente faça mais biópsias, fique mais abalada psicologicamente e não traz grandes benefícios frente a isso. Um outro artigo, agora bem recente, de 2021, num follow-up de 20 anos, é um artigo indiano, ele é um estudo prospectivo, controlado, randomizado, ou seja, nível A de evidência, feito com mais de 150 mil mulheres de 35 a 65 anos que não tinham câncer de mama, e foi avaliado, o objetivo principal do estudo, né, foi a eficácia do exame clínico, não autoexame, exame clínico por profissional capacitado, avaliando a redução de estadiamento e de mortalidade. Então, a gente percebe nessas três figuras que, ao avaliar todas as mulheres desse estudo, teve uma redução de 15% na taxa de mortalidade específica para câncer de mama. Quando a gente avalia só os pacientes com menos de 50 anos, essa taxa fica em torno de 7%, e nas pacientes com mais de 50 anos, essa taxa vai para 30%. Então, mostrando que o exame clínico ele tem sua importância, ele reduz a mortalidade específica nessas pacientes, principalmente acima dos 50 anos, tá? Abaixo de 50 anos é uma redução não tão significativa. Então, o autoexame ele não altera o rastreamento e o exame clínico ele auxilia, porém não é usado isoladamente. Então, completando essa propedêutica, em frente à queixa da paciente, exame clínico, a gente tem alguns exames de imagem para elucidar esse diagnóstico. Não vou falar sobre eles muito detalhadamente, porque vai ter aulas de imagens, então é só para elucidar mesmo o meu roteiro. Então, um dos principais exames de imagem da mastologia é a mamografia, né? A mamografia ela é o único exame que reduz mortalidade. Então, geralmente são essas duas incidências, a médio-lateral e a crânio-caudal. Pode ser feita outras incidências de acordo com o que você está buscando. Então, você pode ter, você quer analisar melhor a região medial, tem uma incidência específica para aquilo. Você quer fazer uma compressão, uma magnificação, pacientes com prótese, tudo isso tem outros tipos de incidência, mas no rastreamento, essas duas incidências que a gente vai usar e vai buscar nela, na mamografia, nódulos, assimetria, calcificações, algo que chame atenção para alguma alteração frente ao câncer de mama ou alguma outra queixa. Então, o que é, como ginecologista, né? Qual que é você identificar no exame de mamografia se esse exame está bem feito. Então, na incidência médio-lateral oblíqua, a gente tem 3 pontos importantes para avaliar. Então, aqui, a papila ela tem que estar sempre perfilada, aqui é o peitoral maior, e fazendo uma linha de basicamente 90 graus com essa papila. Isso faz com que a mama fique bem distribuída, né? E a gente avalia aqui o quadrante superior e aqui o quadrante inferior, tá? E outro ponto importante é sempre aparecer o sulco inframamário. Mostra que essa mama foi colocada por completo no aparelho e está bem visualizada. Já na crânio caudal, que é um outro posicionamento, a gente já tem aqui a papila, então divide a mama em região medial e lateral. Então, essa papila tem que estar bem centrada para que a mama esteja bem distribuída nesses 2 eixos, né? E tentar sempre avaliar a questão da gordura retromamária, retroglandular, ou do músculo peitoral maior. É um pouco mais difícil, mas a técnica adequada é que ele seja visto, ou pelo menos uma parte dele, tá? Então, isso aqui é importante para avaliar se não tem nenhuma área da mama que não está sendo visualizada no exame. E aí a gente pode lançar mão da ultrassonografia, ela pode nos ajudar na complementação da mamografia, em pacientes jovens que tenham alguma queixa, onde a mamografia não está indicada, a gente pode usar a ultrassonografia. Avalia-se basicamente
aqui o nódulo, né? Então a gente vai avaliar a forma, a questão das margens, o tamanho, e nisso avaliando se tem ou não alto grau de suspeição para câncer de mama ou que nos fale mais a favor de uma lesão benigna. Existe também a ressonância magnética, ela já é um exame com indicações mais precisas, complementam alguma dúvida na mamografia e no ultrassom, pode ser usada para avaliação de extensão de lesão, programação cirúrgica em pacientes de alto risco. Então são exames que vão nos auxiliar nessa nossa propedêutica. O rastreamento mamário, ele basicamente vai ser feito através da mamografia. Então, a gente divide em risco habitual e alto risco. Risco habitual é a mulher que tem idade, no fato, ter idade e ser mulher. Isso já faz ela ter risco para câncer de mama. E o alto risco tem algumas questões que tornam essa mulher de alto risco. Então, basicamente, se ela tem um histórico familiar positivo, forte, parente de primeiro grau com câncer de mama, ou se ela tem algumas mutações, né, BRCA1, BRCA2, ou ela já teve câncer de mama anteriormente, são alguns pontos que nos fazem pensar nessa paciente ser de alto risco e ela tem um rastreamento diferente. Então, qual que é o conceito desse rastreamento? São exames realizados em grande escala, em pacientes assintomáticas, feitos por um período regular e sempre objetivando o diagnóstico precoce. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, então a gente tem que sempre identificar a doença num paciente que, a princípio, é saudável, né? Ele envolve convocação, acesso ao diagnóstico e tratamento e participa uma grande parte da população. Quando a gente fala em convocação, a gente está falando num rastreamento organizado. Existem dois tipos, né? O organizado, que é o que é feito em alguns países da Europa, onde a paciente é convocada para fazer determinado exame. Ou o rastreamento oportunístico, que é o que é feito aqui pelo SUS, onde a paciente vai no posto de saúde ou no médico por algum outro motivo e aí se tem a oportunidade de pedir, no nosso caso, a mamografia. Então, ele é oportunístico nesse sentido, tá? Não é o ideal, mas é o que a gente acaba tendo aqui. Então, visando essa questão de rastreamento, a gente tem que detectar precocemente, ou seja, quanto menor o tamanho do tumor, melhor, né? E a mamografia é o principal exame para isso. Então, esse artigo do New England, de agora de 2016, ele tem esse objetivo, né? Mostra esse principal gráfico do artigo a relação de quando se começou a introdução da mamografia e a partir disso a gente teve aproximadamente 30% do aumento da detecção do câncer de mama. Então, reforçando a ideia de que com a mamografia a gente detectou muito mais cânceres em idades em tamanhos menores, né? Mais precocemente, e isso impacta na mortalidade, tá? Questão mais de tumores maiores e metastáticos não teve alteração, e esse não é o objetivo mesmo da mamografia. E essa outra figura, isso deixa bem claro, ou seja, com a introdução da mamografia, a gente percebe nessa linha aqui que tumores de até 2 centímetros acabaram sendo bem visualizados na mamografia, sendo que no exame clínico, geralmente, a gente detecta tumores acima de 2 centímetros. Então, esses tumores foram detectados mais precocemente com a mamografia. Outro dado importante da mamografia, teve aumento com o carcinoma in situ, a gente vê nessa linha pontilhada, algo que não é detectável no exame clínico, se conseguiu com a mamografia. E com a mamografia também a gente diminuiu os tumores maiores, né? Porque como a gente detectou mais precocemente, essa taxa de tumores acima de 3, 4 centímetros acabaram sendo
menos diagnosticados porque foram diagnosticados mais precocemente. Então, favorecendo a mamografia como rastreamento. Então, como eu já tinha falado, ela é o único exame eficaz na população de risco habitual, essa é de ser mulher e ter idade para mamografia, né? Abaixo dos 40 anos ela não tem impacto, ou seja, por isso que as principais entidades, Febrasgo, Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, recomendam a mamografia anual a partir dos 40 anos até os 74 anos. Se acima dos 75 anos e a paciente tiver uma expectativa de vida aí dos seus 5, 7 anos, ela deve ainda continuar o rastreamento com a mamografia. E é a partir dos 40 anos, pois fizeram-se estudos com dados do INCA, que mostra que com a partir dos 40 anos a gente consegue ter uma cobertura de 89% da população e tendo esse impacto importante na detecção do câncer de mama. Já o INCA, ele recomenda bienal, ou seja, a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, e o término aos 60 anos. Com essa recomendação do INCA, cai para 48,9% de cobertura da população para rastreamento do câncer de mama, né? Então, a gente, como sociedade, recomenda essa recomendação. Essa recomendação é ruim, né? Mas tem essa recomendação, como a partir dos 40 anos até os 74, 75, tá? Então, o rastreamento preconizado é a mamografia com o exame clínico. Ele sozinho ele tem uma sensibilidade de 54%, porém os dois juntos impactam, tem um impacto importante na sobrevida e na detecção do câncer, tá? Então, a ultrassonografia ela não deve ser método exclusivo de rastreamento, pois o principal achado do rastreamento de câncer precoce são essas microcalcificações, então que a gente só vê na mamografia mesmo. Então, a ultrassom ela complementa a mamografia. E nas pacientes de alto risco, de acordo com o NCCN, eu deixei esse aqui de 2017, que é o que eu já tinha usado na aula do ano passado, aí, que eu apresentei no CACHU mesmo. Então, a gente recomenda o alto risco, né, em pacientes com mutação de BRCA, outras mutações, mas o BRCA tá bem relacionado com câncer de mama, né? Então, iniciar aos 25, 29 anos. E se a paciente tem um risco na vida de 20%. Isso aqui a gente acaba encontrando quando a gente tem alguns programas que detectam se essa paciente tem não risco para câncer de mama. Então, programas da internet, você coloca ali todas a anamnese da paciente e no final ele dá esse risco e diz se a paciente tem esse risco maior de 20% ou não, e ela já é considerada de alto risco, então ela acaba fazendo um segmento diferente, né? E esse segmento, ele deve ser feito o exame físico a cada 6, 12 meses, a mamografia anual, se ela for de alto risco, ela não deve ser feita antes dos 30 anos. E a ressonância não antes dos 25. Então, a gente também tem aquela ideia de que a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos. Então, se você vai começar a fazer a mamografia nos 30 anos, 10 anos antes do familiar, mas não antes dos 30. Se você tem 25, 29, né? Você espera os 30 para começar a fazer esse rastreamento com a mamografia. Porém, você já faz o exame clínico a cada 6 ou 12 meses. A mesma coisa a ressonância, tá? E sempre considerar estratégias de redução de risco, sejam cirúrgicas ou sejam de mudanças de hábito de vida, que isso impacta bastante a redução do risco de câncer de mama, tá? Então, melhorar a atividade física, melhorar a alimentação, tudo isso tem um impacto bem importante. E era isso. Queria agradecer sempre a esses meus chefes que eu levo no coração para sempre, que eu amo muito. E acabei.
parabéns, Rafa. A gente sabia, né? Quando eu pedi para você fazer a aula, eu falei assim, que a gente sabia que você ia realmente trazer tudo que eu acho que os residentes, principalmente da ginecologia, precisam saber, né? Então, realmente, o momento está complicado, né? Mas a gente tem que continuar aí passando as informações e os residentes têm que chegar sabendo o que procurar, né? Eu falo assim, às vezes você não sabe o que procurar, você não vai saber interpretar nem aquilo que você acha. Então, acho que foi muito boa a aula, acho que o que a gente precisa saber avaliar e procurar esses sintomas todos que você mostrou. Na palpação só a gente, né, sempre acaba palpando clinicamente primeiro a axila, mas no exame clínico certo é você palpar a mama primeiro, né, e depois tenta a paciente, aqui uma questão de logística ali, a gente acaba fazendo primeiro a axila, fossa, supra e infra, mas o exame na propedêutica é primeiro mama e depois a axila, mas, né, isso é só que a gente acaba fazendo isso, mas não esquecer, né, que os residentes, quando forem fazer alguma prova, sempre palpar primeiro mama, né? Mais perfeito. E outra coisa também é a indicação dos exames, né? Realmente a gente vê muitos exames aí que chegam aos pacientes com ultrassom de rotina, né? Você pergunta para o paciente se está fazendo muito ultrassom de rotina e não é um exame de rastreamento, né? Nem abaixo dos 40, nada. Então, ultrassom é para elucidação de queixa clínica de pacientes abaixo de 40 anos, né? E auxiliar no rastreamento aí depois com a mamografia, mamas densas e tudo mais. Mas muito bom. E outra coisa realmente é isso, né, que você falou muito bem, da mamografia, então, que a sociedade recomenda a partir dos 40 anos, e hoje a gente, até na reunião clínica, a gente pegou uma paciente com um nódulo, né, pequeno, menor que 1 centímetro, aí com 40 e poucos anos. Então, a gente realmente tem que estar orientando quem está aí fora, que, né, embora o Ministério recomende a partir dos 50 anos, a gente tem esses casos de câncer realmente detectados antes, né, a partir dos 40 anos, e que isso tem um impacto muito grande, né, no tratamento, na sobrevida dessas pacientes. Essa paciente provavelmente vai estar curada, né, se operando uma paciente com tumor microinvasivo. Mas é isso, eu acho que as aulas de imagem aí a gente vai ter para frente mesmo, e semana que vem a gente nós vamos ter aula aí de patologia benigna. Eu queria abrir para pergunta, mais uma vez, parabéns, brilhou, né? E você já é uma astrologista, né? Tá, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa eu só perguntar uma coisa, Rafa. A gente tem esse problema, né? Até os alunos, e fica nesse questionamento em relação ao início do rastreamento pelo INCA, né? Que ele coloca os 50 anos. Qual que é a justificativa? Eles estão pautados em cima do quê para estar colocando essa diretriz, né? Porque a gente já vê toda a própria sociedade, né, brasileira, a gente já vê o mundo fazendo diferente. Eu sei que ele coloca que a gente tem que rastrear, mas ele coloca, você mostrou aí nos seus slides, mas ele coloca que a gente tem que rastrear com o exame clínico anual, né? E a gente vê, até os estudos que você mostrou, que o exame clínico vai ser importante, assim, uma importância pequena, acima de 50 anos de idade. Então, essa população entre 40 e 50 anos, ela está desprotegida em termos de rastreamento, né, de detecção precoce. O que o INCA ainda não voltou e não coloca como as outras sociedades? Celso, eu acho que a orientação do INCA está equivocada. Eu estava explicando ontem para os estudantes, né, que nessa faixa etária de 40 a 50 anos, o tempo de aparecimento do tumor, a gente chama de TPM, né, ele é muito mais rápido. Ele é de 1,6, 1,4, 1,6 meses, anos, desculpa. E se você fizer um rastreamento nessa faixa etária a cada 2 anos, você vai pegar precocemente, que é o que a gente quer, né? Não, se ele fizer, por exemplo, de 40 a 50 anos a cada 2 anos, bianual, você não pega ele na fase pré-clínica, você pega ele na fase clínica. Sim, você pega só na fase clínica, entendi. É isso. Eu acho que está então, equivocado. Mas isso é 40, 50. Agora, você começar aos 50 anos, aí você já está... Eu penso... Não é uma coisa que realmente o INCA, a gente sabe que é problema de custo, né? Aí você entra em outra discussão, né? Eu penso mais por esse lado aí. A gente já tem essa dificuldade com o rastreamento desse de 50 anos, os mamógrafos não bem distribuídos, acho que é em torno de 5 ou 10% dos mamógrafos que são usados no Brasil, então você não consegue ter essa demanda nem desses de 50 a 69 anos a cada 2 anos, quem dirá se você colocar essas de 40 anos anual. Então,
Eu acho que é nesse sentido aí de logística, de custo, do que de eles não acreditarem que tenha impacto. E uma A gente fala de uma instituição... incidência de câncer de mama, o que é anual, assim, mais de 50 mil casos de câncer de mama na incidência. A gente tem colo do útero com 16, mas a gente tem câncer de mama lá na frente, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa estatística, né? Para fazer diagnóstico muito mais precoce. Assim. Eu acho que a importância dessa aula realmente é isso, a gente colocar dentro do, né, que a importância de realmente fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Mas a paciente, muitas vezes, ela chega lá na atenção primária, Sim. a gente pega isso, o paciente fala, não, o médico me atendeu, enfim, a orientação é fazer a partir de 50 anos, eu não consigo. Então, mas aí eu acho que até a gente tem até uma lei, né, que autoriza a paciente. Então, acho que assim, essa disseminação do conhecimento, eu acho que é importante, né? O paciente tem até uma lei que autoriza ela, acho que não lembro, 2000, né? A data que ela tem o direito de fazer mamografia a partir dos 40 anos, né? Então, acho que assim, a gente que está formando os residentes, que está formando gente que vai estar realmente na linha de frente aí, né, nos postos de saúde no atendimento, eu acho que é importante passar esse conhecimento, porque senão realmente a gente acaba pegando, né, os casos já mais tardios e por isso... Passar que mesmo que seja orientação do INCA, né, o médico Sim, que está lá, ele tem a autonomia de fazer a solicitação. Parabéns pela aula. Mas eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, onde fica a sua... Não ia perder a oportunidade. Onde fica essa didática daí, né? E a pergunta que eu tenho é sobre paciente de alto risco, tá? Não é uma pergunta, eu quero saber a sua opinião. Você citou a tomossíntese para se usar no rastreamento dessa paciente de alto risco. Queria que você fizesse uma análise crítica disso aí. Queria a sua opinião. A tomossíntese como rastreamento? Da paciente de alto risco. Você citou, estava num slide. Então, eu citei porque o NCCN, ele cita a tomossíntese como que você pode usar ela no rastreamento de pacientes de alto risco. Mas eu não tenho uma opinião nesse sentido, porque eu não vejo fazerem isso. Até agora no Congresso Brasileiro não se falou em tomossíntese para rastreamento de alto risco, é ressonância e mamografia anual, né? Uma por ano, você faz a cada 6 meses, acaba fazendo, e exame clínico. E aí você complementa com ultrassom. Então, não sei qual que seria o impacto da tomossíntese nesse sentido. Eu acho que eles têm falado até mais de mamografia com contraste do que a tomossíntese para ajudar no rastreamento, né? Mas a ressonância aquela mais rápida, né? Mais encurtada, abreviada, né? Assim, o que se tem é que ainda você não tem nada palpável, nada concreto do uso de tomossíntese em pacientes de alto risco, tá? A coisa que você tem uma redução da reconvocação da paciente, tá? Você tem menos reconvocação, tá? 30%, e você tem menos falso positivo. Você vai errar menos quando indicar uma biópsia, tá? Mas assim, não tem uma diminuição não impacta no rastreamento, mesmo nessas pacientes de alto risco. Eu também concordo com você, eu ficaria mais com ressonância e mamografia. E ela ajuda também mais em mama densa também, né? A tomossíntese, né? Quando você usa... E geralmente que essas pacientes de alto risco, né? Que são pacientes mais jovens, né? Isso mesmo. Verdade. Mas a tomossíntese é um exame que eu acho que assim, ainda vai ganhar o seu espaço, né? O problema é que também ainda impacta em custo, mas realmente em termos de diminuir a convocação, os serviços que estão entrando, né? Eu perguntei porque eu peguei eu fiz algum levantamento de tomossíntese, né? E tinha um artigo de uma médica radiologista, se eu não estou enganado, do HCOR, que ela coloca, você tem uma redução de 30%. Aí eu fui atrás disso aí. E não tem nenhum trabalho que respalde isso aí. Né? Então tem muito, eu acho que, de propaganda, de uma coisa mais comercial. Uma área mais comercial, né? Mas não tem nada cientificamente provado até agora. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mariana?
Não, Mariana, tá bom. Parabéns, viu, Rafa? Obrigada. Muito legal, colocou bastante artigo, né? Referência em tudo. Mais uma vez, já elogiei a tua apresentação do TCC, né? Mais uma vez. Muito legal. Obrigada. Mas a culpa é desses aí que ficam plantando a sementinha da aula, a sementinha acadêmica. Fica toda nervosa na aula, a aula foi ótima. Parabéns, Rafa. Obrigada. Tem gente de fora vendo também, então. Então. Obrigada, gente. Imagina. Parabéns, Rafa, mais uma vez. Até semana que vem, pessoal. Obrigada. Então tá, beijo. Vou encerrar, a aula vai ficar gravada, depois eles colocam vai para o canal do YouTube. Tá bom? Isso mesmo. Ai, que chique, gente. Vou até pro YouTube.